Depois que eu parei de expor detalhes íntimos da minha vida nas redes sociais, muita coisa mudou. Eu deixei de prestar atenção na forma que eu iria compartilhar as coisas para que as pessoas vissem do melhor jeito possível e passei a prestar mais atenção naquilo que acontecia dentro de mim, dentro do meu lar. Eu precisei entender que para dar um valor verdadeiro e significativo àqueles momentos tão especiais que eu vivia, eu não precisava postá-los. Pelo contrário, eu precisaria vivê-los. Viver da melhor forma possível. E veja bem, eu tiro fotos, ainda tiro fotos. Mas eu não tiro fotos pensando em postar, eu não tiro fotos pensando nas pessoas que vão ver. Eu tiro fotos para registrar aquele momento. Então, eu não perco um tempo daquela vivência pensando em registrar da melhor forma possível. Não, eu estou vivendo e eu registro como eu vivo. E eu busco viver de forma. Eu busco ser presente, estar presente. E essa minha presença, ela foi roubada pelas redes sociais. Eu perdi muito do meu foco, da minha atenção. E eu não conseguia viver verdadeiramente estando presente na minha casa, para minha família. Isso me atrapalhava muito, isso me entristecia muito, porque eu sabia que minha família merecia ser valorizada, mas eu não conseguia dar esse valor, porque a minha atenção era dividida. Eu queria viver, eu queria amar, mas eu pensava em postar sobre aquele amor. E, consequentemente, eu não conseguia viver da melhor forma que eu poderia viver. Isso me atrapalhou demais. E pensar também que não só a gente, né, pensando sobre, eu vou postar esse momento aqui. Não é só esse pensamento, é no pensamento também de que as pessoas vão ver. Então, as pessoas vão ver aquele momento íntimo seu, aquela vivência íntima da sua família, mas essas pessoas não são nossas amigas. Então, assim, se você tem 1.000 seguidores, eu lembro que eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu tinha 1.000 e tantos, fui limpando, fiquei com uma média de 200 seguidores. E aí, mais ou menos, assim, umas 150, 180 pessoas, às vezes viam meus stories, né? Muitas vezes menos, porque como eu ia reduzindo o número de seguidores com frequência, também, assim, acontecia de pouca gente ver. Mas ainda assim, vamos botar assim, 100 pessoas. 100 pessoas estavam vendo aquele momento meu, dentro da minha casa, com a minha família. Um momento íntimo da nossa vida. E essas pessoas não são nossas amigas. Por que que elas vão estar tendo acesso a essas coisas tão particulares, tão íntimas? Se acontecesse algo com a minha família, pouquíssimas pessoas realmente iriam nos ajudar. É muito difícil a gente meio que finge que tem uma relação com essas pessoas, mas na verdade é só um curte a história do outro, e aí curte a foto do outro, e a pessoa curte a sua, e aí acabou, sabe? Deixa um comentário, que bom. Mas na real, na vida real mesmo, meu filho tá doente, quem se preocupa em mandar uma mensagem pra saber se ele tá bem? Se você posta lá, quem verdadeiramente tá se importando em fazer algo pra te ajudar? Vale a pena pensar sobre isso. A maioria daquelas pessoas que nos seguem não são nossos amigos, então por que elas estão tendo acesso a tantas informações sobre a nossa vida? A gente tem perdido também, né, o contato pessoal, íntimo e verdadeiro com os nossos amigos. A gente tem se distanciado dos nossos amigos porque fica tudo muito superficial. Então, assim, se acontece alguma coisa com o meu filho, né, tipo assim, aprendeu a andar. Cara, eu vou lá direto na pessoa e mando uma mensagem, tipo, olha, meu filho aprendeu a andar, olha que legal, e a pessoa fica super empolgada, porque, sabe, eu me importei em compartilhar aquela coisa especial diretamente com ela, porque eu queria que ela soubesse, porque ela é querida pra mim, porque ela importa pra mim, e eu queria compartilhar essa alegria com ela. Então, assim, isso é muito mais pessoal, isso faz com que a gente largue essa solidão, né, eu tenho tantos seguidores. Mas na real, quantos amigos você tem? Quantos deles estão com você quando você precisa? Quando você se sente sozinho? Quando você se sente amargurado? Quando você se sente ansioso? Com quem você pode contar? Postar um story vai aliviar a sua solidão? Ou uma conversa boa com um amigo vai te ajudar nisso? Além de me incomodar com a minha exposição, eu também perdia muito tempo pensando na exposição dos outros. Minha mente estava tão consumida. Eu sabia tantos detalhes sobre a vida dos outros, eu sabia o tipo de pano de prato que a pessoa tinha, o que ela fez para o almoço de domingo, sem nem sequer ter estado na casa da pessoa.
A gente literalmente sabe onde fica cada cômodo na casa da pessoa, onde ela mora, os trejeitos dos filhos das pessoas, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que incomoda eles. Isso era demais pra mim. Eu não queria fazer isso com a minha vida. E eu também não queria saber tanto da vida dos outros. A gente precisa saber o que a gente vai fazer com a nossa vida. E a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa escolher ter acesso às informações ou não ter acesso às informações. Tem coisas que não são necessárias, porque saber de tantos detalhes da vida dos outros fazia com que eu comparasse constantemente e cada vez mais detalhes da minha vida com a vida dos outros. E isso também me impedia de viver a minha vida. Eu passava a viver a vida dos outros, querer saber o que acontecia na vida dos outros, o que fulano ia fazer em tal data, o que o outro fulano ia fazer em tal data. Não é outro fulano, não, é ciclano. Fulano, ciclano, beltrano. Enfim, eu esqueci dessas expressões, faz tempo que eu não uso. Mas tava doentio pra mim. Era uma comparação tão absurda que me impedia de viver a minha vida, as graças que Deus me dá. E eu ficava olhando para as graças que Deus dava para os outros, alimentando uma comparação, uma ansiedade, inveja e tantos outros sentimentos ruins que me faziam muito mal. Antes eu tinha medo de que se eu não postasse, se eu não soubesse da vida dos outros, né, eu ia ficar de fora, eu ia ficar sozinha. E era um medo real na minha vida, né? Mas eu decidi apostar. E eu me sinto tão melhor hoje, sem as redes sociais, mas num nível absurdo. Eu me encontrei, eu vivo a minha vida, eu vivo de verdade. Eu tenho sonhos, eu tenho os meus sonhos. Eu penso, eu desenvolvo raciocínios, eu leio, eu consigo cumprir as minhas metas. Eu consigo estar presente na minha vida, na minha família. Eu consigo ser uma esposa melhor, eu consigo ser uma mãe melhor. Eu consigo me dedicar mais ao cuidado do meu lar e ainda assim eu consigo estar aqui compartilhando as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mesmo sem expor tanto assim a minha vida. Eu exponho aquilo que eu decido expor, aquilo que não me incomoda, aquilo que não me traz estranheza. Eu exponho aquilo que eu imagino que vai ajudar vocês de alguma forma. E isso me faz bem. Porque eu tenho esse desejo de conseguir ajudar as pessoas e tentava fazer isso no Instagram, mas eu não conseguia, porque não me fazia bem. O jeito que aquilo era feito, que deveria ser feito, não me fazia bem. E eu estava ficando muito ansiosa por conta disso também. Hoje eu simplesmente venho aqui, estudo, escrevo um texto, venho aqui falar com vocês sobre isso. Estava refletindo sobre uma coisa, venho aqui falar com vocês. Eu pensei em alguma coisa que pudesse ajudar vocês, eu venho aqui e eu tenho um espaço que é meu, eu sou livre pra falar como eu quero, eu sou livre pra ser quem eu sou, eu não preciso me comparar com os outros. E isso é libertador, é libertador. Hoje, o medo que eu tinha de me sentir sozinha, ele foi embora. Eu não tenho medo de me sentir sozinha, porque eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, e eu não fico com essa ilusão de que ter pessoas na nossa vida ter 200 amigos, 300 amigos, poder viajar e conhecer mais pessoas, não. É uma ideia que se vem na mente, né? Porque as pessoas fazem muitas coisas nas redes sociais e a gente acha que a nossa vida é menos, porque não acontece nada de tão extraordinário. Mas se a gente parar pra olhar pra nossa vida, a gente vê que o que a gente vive no dia a dia é o extraordinário. É incrível. É incrível conseguir olhar nos olhos do meu filho e enxergá-lo, enxergar a alma dele, enxergar que ele tá crescendo, que ele tá se desenvolvendo, que ele tá se tornando uma pessoa cada vez mais independente e dar para ele os mecanismos para que ele possa crescer da melhor forma possível, estar presente. Incrível, incrível, incrível viver de verdade. Não somente pensar em postar, não somente pensar em expor isso, não. É viver e ter bem preservada a nossa intimidade. É importante que a gente tenha um espaço interior que é só nosso, né, com Deus. Então só Ele tem acesso, a gente não precisa expor todos os nossos pensamentos, tudo que passa dentro de nós, não. A gente não precisa compartilhar tudo com as pessoas. Existem coisas que são só nossas e tá tudo bem. Existem coisas que são só nossas com os nossos maridos, na nossa família, e tá tudo bem. A gente não precisa expor tudo, a gente pode guardar, a gente pode ter isso bem preservado, porque é valioso, porque é importante, porque precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado. Esse espaço interior dentro de nós, ele diz quem nós somos. Então a gente, para nós sermos pessoas
autênticas e verdadeiras, como eu falei no vídeo que eu postei essa semana, a gente precisa ter bem definido quem nós somos. E quem nós somos parte desse espaço interior. É daqui que sai tudo pro mundo. Então, dedicar tempo a isso também. É uma perda de tempo muito grande que a gente passa nas redes sociais, e não só nas redes sociais, aqui no YouTube também, no celular no geral. A gente perde muito tempo se distraindo. E a gente para de prestar atenção nessas coisas que realmente importam. Então, perder menos tempo com isso nos ajuda a viver melhor as coisas que realmente merecem ser vividas e merecem a nossa atenção e merecem o nosso cuidado. A gente vive menos ansioso, porque a gente entende que a gente pode viver mais devagar, a gente pode viver um dia de cada vez, a gente não precisa dar explicações pra ninguém, podemos viver a nossa própria vida da melhor maneira que a gente conseguir viver. É libertador poder viver com calma, poder viver um dia de cada vez. É libertador também se desligar do mundo e não ficar tão atordoado com tantas coisas ruins que vem acontecendo, com tantas fofocas, tantos detalhes das vidas dos famosos, subcelebridades, celebridades, enfim. A gente não precisa saber de tudo isso. É claro que a gente não vai se isolar do mundo, mas será que a gente realmente precisa acompanhar todas as fofocas que acontecem? Que a página noticia um post para cada detalhe da vida da pessoa? Não precisa. A fofoca, no geral, não precisa. Vamos falar sobre a notícia. A notícia, gente, dá para acessar na internet. Procurar a notícia e escolher o que a gente vai ver ou não. A gente não precisa ficar sendo surpreendido pelas coisas nas redes sociais. A gente vai lá, lê a manchete e acho que isso é relevante, vou ler mais sobre. Ah, não, isso aqui não vai ser legal pra mim. Não, eu não vou ler. E também não é assim, ficar indiferente pro mal que tá acontecendo no mundo. Não, o mal acontece, o mal existe. Mas com mais tempo, com menos ansiedade, com menos burburinho na cabeça, a gente consegue rezar mais, fazer algo de mais concreto para ajudar as pessoas que sofrem e não ficar simplesmente repostando coisa no Instagram. Não é isso que vai determinar o nosso nível, né, o nível de importância que a gente tá dando àquelas coisas. Não. A gente pode filtrar o que a gente vai ver, o que a gente vai ler. A gente não vai ser frio, indiferente ou insensível porque a gente não sabe do que aconteceu com a fulana. E tá tudo bem também a gente não saber dos eventos exatamente na hora que eles acontecem. Às vezes acontece uma coisa muito relevante no mundo e a gente não fica sabendo imediatamente. E tá tudo bem, a gente não precisa estar o tempo inteiro grudado no telefone. É claro que existem coisas que são relevantes e isso vai chegar até nós, né? Eu fico tranquila pensando nisso. Então, não fico muito nessa ansiedade de estar buscando o tempo inteiro pelas informações do mundo, o que tá acontecendo, meu Deus. Não, às vezes as coisas demoram pra chegar até nós. Eu achei até engraçado esses dias que a pessoa possivelmente deve ter anunciado a gravidez no Instagram e faz tanto tempo que eu tô sem que eu só descobri que a pessoa tava grávida quando ela já tinha tido o neném. E assim, isso, sei lá, foi engraçada a sensação, sabe? De não saber do que tá acontecendo de imediato, sabe? Acontece. É claro que, assim, não é viver isolado do mundo, sabe? Não é isso que eu tô tentando compartilhar com vocês. É viver uma vida mais tranquila, menos ansiosa. Na verdade, eu acho que não saber de tanta coisa vai nos capacitar, né? Vai nos dar a capacidade de ter mais sensibilidade com cada coisa que a gente tem acesso. Então, assim, a gente se desliga um pouco mais, fica um pouco mais tranquilo, não expõe tanto a nossa vida, não tem tanto acesso às informações da vida dos outros e consegue viver muito mais tranquilo, consegue se descobrir, consegue viver mais a realidade, o presente, o agora. Consegue se entregar mais, se doar mais, sem tanta ansiedade, sem tanta comparação. E a vida tem sido muito melhor pra mim dessa forma. Eu quis trazer hoje pra vocês essa reflexão sobre a minha vida, uma reflexão pessoal. E eu espero que você encontre algo de bom aqui, que você possa aproveitar para sua vida e quem sabe também conseguir uma mudança que transforme os seus dias. Então foi isso, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!